Você já parou para pensar que, mesmo cercado por toda a tecnologia, pelas redes sociais e pela velocidade da vida moderna, há algo maior que tudo isso, algo invisível, mas infinitamente mais poderoso do que qualquer invenção humana? Quando eu observava os raios cortando o céu, não via apenas eletricidade, mas o reflexo de uma inteligência superior que governa cada detalhe do universo. A ciência pode medir a intensidade de uma descarga elétrica, mas nunca poderá medir a grandeza da fonte que a criou. E é nessa grandeza que eu convido você a refletir hoje. Vivemos em um tempo em que o homem acredita dominar o mundo, mas continua escravo de suas próprias inquietações, ansiedade, comparações constantes, a busca incansável por validação. Todos esses fardos se tornaram parte do cotidiano. Mas, quando colocamos Deus acima de tudo, algo extraordinário acontece. A alma encontra repouso e o coração encontra direção. Deus não é uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele é a ordem por trás do caos, a harmonia por trás do som, a melodia por trás do silêncio. Assim como eu via a energia invisível mover motores e iluminar cidades, a presença dele pode mover sua vida e iluminar seu caminho, mesmo nos dias mais escuros. E é nessa conexão que o verdadeiro poder humano se revela, não no domínio do mundo externo, mas no domínio de si mesmo, porque quem coloca Deus acima de tudo aprende a viver não pela pressão do tempo, mas pela eternidade da essência. E antes de avançarmos nessa reflexão, eu quero te convidar a dar um passo a mais nesse caminho de despertar interior. Acesse o link do WhatsApp na descrição e receba gratuitamente um e-book sobre a minha visão e ensinamentos. Ele pode ser o combustível que faltava para a sua transformação pessoal. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque quanto mais você se aproxima desse conhecimento, mais perto fica de uma vida guiada pela paz, pela clareza e pela força interior. Quando eu dizia que tudo no universo é energia, não falava apenas de correntes elétricas ou campos magnéticos. Falava também da energia espiritual, da vibração que conecta cada ser humano ao Criador. Colocar Deus acima de tudo é alinhar-se a essa frequência maior, onde as preocupações perdem peso e o coração encontra descanso. Hoje as distrações digitais sequestram nossa mente. Quantas vezes você já abriu o celular apenas para dar uma olhada e, quando percebeu, havia perdido horas inteiras? Esse ciclo de dopamina constante nos afasta do essencial. Mas quando elevamos nossa consciência e buscamos Deus em primeiro lugar, conseguimos usar a tecnologia como ferramenta e não como prisão. A ansiedade, esse mal tão presente, é como um ruído constante no cérebro. Mas a fé, quando colocada acima de tudo, age como um filtro, acalmando os pensamentos e lembrando que a vida é maior que o instante de preocupação. Deus sopra no coração humano a certeza de que cada desafio é apenas uma parte de um plano maior. Colocar Deus no centro não significa negar a ciência, mas entender que toda descoberta científica é apenas um reflexo da mente divina. O homem que cria, cria porque foi inspirado pelo Criador. A tecnologia pode encurtar distâncias, mas só Deus aproxima corações. Muitos correm atrás do sucesso material como se fosse a única prova de vitória. Mas eu digo, o verdadeiro sucesso é viver em paz consigo mesmo e com o universo. É acordar pela manhã com gratidão e dormir à noite com serenidade. Nada neste mundo tem valor se o coração não estiver ancorado em Deus. Seja em momentos de dor ou alegria, quando você coloca Deus acima de tudo, descobre que não está sozinho.
Assim como uma máquina precisa da energia para funcionar, o ser humano precisa dessa presença superior para se manter vivo em essência. Sem essa conexão, a vida se torna apenas repetição de tarefas sem significado. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão aprisionadas em redes sociais, comparando suas vidas, buscando aprovação? Colocar Deus em primeiro lugar é libertar-se dessa escravidão, porque diante dele você não precisa provar nada, apenas ser. O futuro da humanidade não depende apenas de novas invenções, mas da consciência espiritual que guia essas invenções. O homem que esquece de Deus pode criar tecnologia, mas também destruição. Já o homem que coloca Deus acima de tudo cria para servir, iluminar e transformar vidas. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E esse domínio só é possível quando o ego se curva diante de algo maior: Deus. Porque quando o homem acredita ser maior que o Criador, cai no vazio da arrogância. Mas quando reconhece sua pequenez diante da imensidão divina, encontra a grandeza de sua verdadeira essência. Lembre-se, toda energia segue uma fonte. Assim como a corrente elétrica depende do gerador, a sua vida depende dessa ligação invisível com Deus. É essa conexão que te dá clareza nas escolhas, coragem diante das dificuldades e serenidade diante do caos. Colocar Deus acima de tudo é também cultivar silêncio em um mundo barulhento. É parar para ouvir não apenas o que os olhos veem ou os ouvidos captam, mas o que a alma sussurra. Porque Deus fala nas entrelinhas, nos detalhes, nos instantes em que você desacelera e permite sentir. Muitas vezes, a vida moderna nos coloca diante de um paradoxo. Temos mais informações do que nunca, mas menos sabedoria para lidar com elas. O excesso de dados, opiniões e estímulos rouba nossa paz interior. Mas quando colocamos Deus no centro, aprendemos a separar o essencial do superficial. O coração encontra direção e a mente se alinha a um propósito maior do que simplesmente acumular conhecimento ou conquistas externas. Colocar Deus acima de tudo é também resgatar a simplicidade. É perceber que a verdadeira felicidade não está em possuir mais, mas em ser mais. Ser mais humano, mais compassivo, mais consciente da própria jornada. É entender que a grandeza não se mede pela quantidade de aplausos que você recebe, mas pela profundidade de amor que você entrega. E quando vivemos com essa consciência, até os maiores desafios se transformam em oportunidades de crescimento. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. O fracasso deixa de ser o fim e se torna o recomeço. Porque quem tem Deus acima de tudo, caminha com a certeza de que nenhuma queda é definitiva e que todo obstáculo carrega em si a semente da superação. E por fim, é compreender que nada nesse mundo é permanente. A tecnologia muda, os impérios caem, as tendências desaparecem. Mas o que permanece é a essência divina que habita em você. Colocar Deus acima de tudo é construir sua vida sobre algo que nunca se abala. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem para você, seria esta: não coloque sua confiança em coisas passageiras, nem no poder, nem no dinheiro, nem na fama. Coloque-a naquilo que jamais se corrompe: Deus. A vida é como um campo elétrico, invisível, mas presente em tudo. Quanto mais você se conecta à fonte verdadeira, mais sua vida brilha e mais paz você carrega em cada passo. Lembre-se, a ciência pode explicar os mecanismos, mas apenas Deus dá sentido ao propósito. O que adianta iluminar o mundo inteiro se sua alma permanece na escuridão?
Coloque Deus acima de tudo. Esse é o segredo de toda a verdadeira criação, de toda a verdadeira vitória e da verdadeira vida.